Eu sou Alessandro Oliveira, pesquisador. Eu vou comentar sobre a análise técnica das imagens de Júpiter que foram registradas no Observatório Astronômico do Centro Tecnológico Zigurates, em 24 de janeiro de 2014. Nas imagens de Júpiter, que foram obtidas na ocasião entre as 22h30 e 23h19, horário de Brasília, foi registrada uma anomalia que consistia em uma luz de cor azul muito intenso. A princípio a gente considerou algumas hipóteses comuns de anomalias em astrofotografia, algumas do tipo reflexos em lentes, cones de luz ou até mesmo algum corpo celeste. Porém, no desenrolar da análise, fomos obtendo alguns resultados que fogem completamente a padrões conhecidos da ciência. Entre todas as técnicas de análise que utilizamos, se destacaram como mais interessantes a de fotometria e espectroscopia, que em outras palavras é a análise de cor emitida pela anomalia, tanto em espectro visível quanto invisível. Uma característica da anomalia, quando estava em seu auge de magnitude, foi a não emissão de luz em espectro vermelho, sendo basicamente pouquíssimo verde e muito azul, e parte até de ultravioleta. Essas características singulares fizeram com que nós escolhêssemos todas as possibilidades de reflexos ópticos, cones de luz ou defeitos. Dentre várias análises que foram realizadas, esta aqui foi uma das mais interessantes. Essa aqui é uma imagem original que foi registrada naquele dia. Aqui a gente observa, para se situar, Júpiter. Aqui à esquerda de Júpiter, a lua Io. À direita de Júpiter, a lua Europa. Aqui um pouco mais abaixo, quase não dá para perceber, é a lua Ganimedes. E aqui à direita de Júpiter, próximo até a Ganimedes, está a anomalia, em um azul muito forte e muito intenso. O que a gente observou, a partir dessa imagem, a gente extraiu as componentes cromáticas, ou seja, a gente separou as cores. E a gente encontrou um detalhe muito interessante. Aqui a gente vê a imagem em preto e branco, a mesma imagem que a gente observou ainda há pouco, em preto e branco. Aqui é a imagem da anomalia que aparece na foto. Quando a gente isola as componentes de cor e mostra somente uma parte das componentes, a gente observa um fenômeno interessante. No caso, quando a gente mostra somente a componente vermelha, que é o que nós vamos observar agora aqui, some completamente a anomalia. Isso prova e mostra que essa anomalia tinha uma luz própria e que essa luz própria era emitida no espectro entre o verde, um pouco de verde e muito azul. Basicamente azul. Ainda na análise de croma, a gente realizou uma análise espectral das imagens em que aparecia a anomalia. E interessante que a gente observou que na anomalia, nós estamos aqui vendo em tempo real essa análise, a gente percebe o gráfico das componentes cromáticas, sendo que a parte de componente vermelha, ela se encontra em nível 0. A parte de componente intermediária do espectro, que tende aos tons verdes, ela aparece com um nível não muito expressivo, como a gente observa aqui no gráfico. Já a componente azul, ela aparece com uma distribuição muito expressiva, que realmente a gente observa até visualmente. O objeto tinha uma cor azul muito intenso. O interessante é que a gente, comparando essa análise de espectro com a análise de espectro de Júpiter, que estava ao lado dessa anomalia, a gente percebe aqui Júpiter com uma distribuição de cor compatível com uma imagem de Júpiter, ou seja, com uma distribuição igual entre as componentes de cor, ou seja, entre todas as partes do espectro. Isso é normal, mas é interessante para a gente aqui, comparando, é que isso é muito diferente daquilo que nós estamos observando nessa anomalia, pois essa anomalia ela tem uma distribuição de cor bem diferente. Vermelho, tons de vermelho tendem a 0, estão praticamente em nível 0. Já os tons de azul, que inclusive também tendem
para a parte, no caso do espectro ultravioleta, estão com um nível muito expressivo, ou seja, a gente percebe que essa anomalia tem uma discrepância. Então, analisando a sequência das imagens, percebemos que a anomalia realizava movimentos não lineares e, com base nesses movimentos, foi possível estimar a velocidade, que ficou por volta de 1/6 da velocidade da luz. Após todas essas análises, cálculos, diversas comparações, vários resultados, chegamos à conclusão que a anomalia não é resultado de reflexos, falhas, nem defeitos ópticos, assim como também não podemos compará-la com nenhum tipo de corpo celeste. Diante disso, podemos deduzir que a anomalia, perante o fato de emitir luz própria em um espectro limitado, se movimentar em grande velocidade, em trajetória inclusive não linear, ela possui características de algo desconhecido pela ciência. Então, em função disso tudo, batizamos ela de objeto desconhecido.